Sejam bem-vindos ao Externcast, o podcast da sua virada de chave. Na verdade, esse nome Extern quer dizer justamente isso, é a virada de chave. Aqui nós vamos abordar vários temas e nós estamos apenas começando. Eu estou aqui também com meu parceiro, sócio, amigo, minha broderagem, meu colado, o parça, Abner Souza. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao mais um Externcast. E tem muita coisa bacana que está vindo por aí. E um prazer, primeiramente, estar aqui com o meu. Pega aqui na minha mão. Já é muito tempo já projetando, já estamos que ir projetando e projetando e reprojetando e remodelando. Graças a Deus, até que enfim saiu do E papel. até Tamo que fim junto saiu aqui do para papel. gravar esse episódio. E é um prazer estar aqui com vocês. E a gente quer compartilhar com vocês experiências e coisas que a gente tem vivido. A gente tem estudado bastante de alguns anos para cá, tem aplicado muita coisa e a gente tem tido resultados e experiências diferentes e a gente quer passar isso aqui, um pouco daquilo que a gente tem aprendido, passar para vocês. E a gente vai ter aqui muita coisa bacana, vai ter muito convidado, né? Inclusive você já pode colocar aqui nos comentários, né? E não deixa logo, já curte, já aproveita e já curte logo, segue a gente para ajudar, para dar aquela força, aquela moral. Então você pode colocar aqui sobre algum assunto, algum tema que você queira ouvir, né? A gente vai falar muito sobre família, vai falar sobre objetivo, sobre crescimento pessoal, né, Daniel? O nosso objetivo aqui o pessoal pergunta, o podcast é sobre o quê? O podcast é sobre tudo. Na verdade, o nosso intuito aqui é acrescentar na vida das pessoas. Então, tanto na área pessoal, na área de finanças, na área espiritual, na área das emoções, na área mental, clareza, comportamento, hábitos. Então, a gente vai trazer aqui um convidado de cada tema. É, É lógico que aqui é um bate-papo, ninguém tem a verdade absoluta, isso. mas justamente a diversidade de opiniões é que faz a gente refletir, faz a gente pensar. Né? Às vezes eu tenho uma opinião, você tem outra opinião, nosso convidado vai ter uma terceira opinião. E aí, juntando todas as opiniões, Para chegar num muda até o nosso consenso, jeito de muda. pensar, entendeu? Verdade. No final, o meu intuito é esse, é aprender a cada episódio. Não sou o dono da verdade, tenho as minhas certezas, que até as minhas certezas podem ser alteradas. Às É. vezes a gente tá tão convicto de uma Eu verdade ia falar e convicções. As as convicções, às nossas vezes, pode. convicções, a gente tá tão convicto de uma coisa e no final, quando você ouve uma opinião, outra opinião, você fala, cara, talvez eu não estava Hoje tão mesmo a gente convicto, estava né? falando de uma bem ali, sobre um Exatamente. Então, assunto tem vários peculiar. assuntos e nós não temos aqui nenhum tipo de compromisso político ou nenhum tipo de compromisso de ter que, vamos florear, vamos. Então aqui você pode se preparar que vão ter temas polêmicos e a gente vai Verdades. fundo neles. É. Inclusive, os nossos convidados se preparem, porque tem um caboclinho aqui, Abner Souza, que ele gosta do embate, viu? Ele gosta. Mais ou menos. Então vamos lá para o primeiro tema do nosso podcast. Então, primeiro episódio aqui, o nosso primeiro tema, nós vamos falar aqui hoje sobre da clareza à execução. Como sair do lugar e construir resultados. É aquela famosa força para sair da inércia. Nós vamos abordar esse tema aí e como a gente está falando de objetivo, de clareza, de execução, uma frase que o Abner fala bastante aqui é Ah, vou falar demais. Vou falar bastante isso aqui. fala essa frase aí, para ficar o seu slogan. Objetivo, claro e definido. Objetivo claro e definido. Se você não tiver o objetivo claro e definido, não vai acontecer nada com você. Vai viver essa mesmice aí o resto da vida. E é aquela frase que eu falei para você que eu li hoje, que era: se você não tem meta, se você não tem objetivo, você está passando uma mensagem para o universo, o que você está dizendo para a vida é que qualquer coisa serve. Então, E geralmente eles não são a vida, ou aquilo que algumas pessoas chamam de universo, ou aquilo que a gente reconhece como Deus, ele não tem compromisso com isso. Se você não falar o que você quer, então tá bom, come um pão que o diabo amassou e tá legal. e é por isso, a gente se baseia muito aqui, vocês vão ver ao longo dos nossos episódios, que a gente se baseia muito, por sermos cristãos, a gente se baseia muito na Bíblia. E a Bíblia já fala, o meu povo perece por não Não conhecimento falta e conhecimento. você não tem porque você não sabe pedir. É Então, verdade. se você não tem uma meta, cara, é igual uma vez eu vi um, um pregador falando assim, ó, é,
chegou para Deus e pediu um carro. Ô Deus, preciso de um carro e tal, não sei o quê. Aí Acho que eu já foi vi. e chegou um Legal. Uno 1092 e ele ficou grato. Mas depois ele falou assim: Nossa, Deus, esse carro tá dando Podia ter trabalho demais e tal. Aí numa das conversas eu falei assim, Deus falou assim: Ué, mas você não foi específico, meu irmão. Você pediu um carro. Um Uno é um carro. Esse Uno 92, só fumaçando, quase fundindo motor, é um carro. Agora, se entendeu a importância de Ai, você ter clareza, entendeu? A importância de você ter uma meta e essa meta ser clara e definida, como diz o Abner. Então, se eu quero isso, qual que é o modelo? Qual que é o ano? Qual que é o que eu quero? é Aí isso é verdade. importante, tanto para a gente pedir para Deus, né, supostamente, quanto para você perseguir um objetivo. Então, eu vou perseguir um objetivo. Meu É, objetivo é morar numa casa boa. O que que é uma casa boa? É uma casa de é. tantos metros quadrados? É uma Que casa de tipo de 2 piso que andares? tem É um essa casa? sobrado? É uma casa de condomínio? É uma casa? É um apartamento? Aí eu quero morar numa casa boa. Isso é muito, mas muito, vamos dizer assim, superficial. Superficial. Seja específico, tenha uma meta clara e definida. Então, o nosso primeiro tópico já é essa. Falta de objetivos claros, as pessoas fracassam por não saber a direção. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. É, desse jeito. Então, o meu entendimento sobre isso aqui é porque hoje a gente vê muito questão de papo de coach, vê muita gente falando coisas e né, faça isso, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico. Eu já vi muitos testemunhos até de pessoas, eu ouvi lendo, não sei se eu li ou ouvi, enfim, um médico, isso aqui era uma aula de um cara que mexe com finanças, e que ensina, e que pega você, ele é um tipo um coach das finanças. O médico ganhava só R$ 200.000 por mês, só R$ 200.000 por mês. Tinha comprado uma casa numa cobertura, comprado um carro para cada filho, um carro de luxo para cada filho, tudo parcelado, e tinha que fazer um monte de, como é que chama aquele que você passa 24 horas? Plantão. Tinha que fazer um monte de plantão para poder conseguir passar, porque a dívida chegava a passar dos 200.000. O cara não tinha feito patrimônio nenhum até aquele momento, mas aí o cara chegou e falou: "Vai, o que que você está fazendo? Você não tem algo?" Porque não é só porque aqui é uma coisa muito específica, tá? Você tem que prestar atenção. Não é porque o cara ganha 100.000, 200.000 que ele é rico. É Não é. exatamente. Às Não vezes é ele o tá. tanto que você ganha, é o Não tanto é que o você tanto que você consegue tá. poupar, né? É quanto você consegue poupar, né? De Tem construir outras. É patrimônio, isso. né? Para construir patrimônio, mas são muitas vertentes. E, no geral, o que, que eu penso? A prosperidade, o bem-estar, os bons relacionamentos, né? Vamos dizer assim, do pessoal, você. Não é só você fazer tal coisa. É um conjunto que anda. Igual a gente é corpo, alma e espírito. Não tem como você ir em espírito lá em Barcelona, enquanto o seu corpo está no Marrocos. Ou você vai para um lugar, ou você vai para outro lugar. Então tem um conjunto de coisas que, inclusive, a gente estava falando até sobre a saúde. Quem é qual é o primeiro o ativo mais valioso que você tem? A saúde, né? É você é o ativo, você é o cara da sua casa, você é o ativo mais importante que tem, você é a fonte de renda mais importante. Então, se você não cuidar da sua saúde, não ir para uma academia, não melhorar Sua alimentação. é, é um conjunto que, quando você traça um objetivo, por exemplo, hoje todo mundo tem um objetivo em comum que às vezes ninguém entende. Todo mundo quer um dia se aposentar. É um objetivo em comum, claro, e específico. Eu vou trabalhar de CLT, por exemplo, que é um assunto que a gente vai falar bastante aqui. Eu vou trabalhar fechado, porque eu tenho a garantia de que quando eu tiver 65 anos eu vou aposentar. Então, esse é o objetivo. Agora, não cuida da saúde, não cuida da vida, é uma série de coisas que faz com que você chegue bem lá ou não, que é o que acontece na 99% dos casos. Pode falar 99 ou 98? E 99. 98, 99% da população chega aos seus 65 anos, vive mais uns 5 anos pagando remédio com aquele dinheirinho que sobra, por falta de objetivo. Então, quando você tem objetivo claro e definido daquilo que você quer para a sua vida toda, então você tem que começar cuidando da saúde, depois você tem que começar a melhorar dentro da sua casa, você tem que ser organizado, organizar suas coisas, suas finanças, né? Tem argumento aqui para, né, Daniel? É isso mesmo. Inclusive, para a gente. Vamos ir por tópicos. Eu acho que o primeiro tópico É, seria como então vamos definir essas metas? Cara, você tem que sentar, não tem como, não é fácil de falar assim, ah, todo mundo tem a meta aqui, tudo. Não. Você tem que sentar e falar assim, onde eu quero chegar? Seja claro e específico. Eu quero fazer isso e isso.
Na Bíblia tem uma passagem muito interessante que fala assim, ó, eh, que homem que querendo edificar a sua casa não se assenta primeiro para calcular os custos? E essa Tem gente quem falou isso foi Foi só Salomão, e tem o gente cara que mais leva sábio isso do só ao mundo. pé da letra, né. Tem gente que leva que não, então é só quando eu for construir não, então Não, beleza, quando eu for construir uma casa eu vou aqui calcular. Fala aqui sobre a vida Salomão toda. está falando justamente do que a gente está falando aqui. Você senta e traça os seus objetivos. E o objetivo é esse e esse. E com o objetivo, aonde você quer chegar, aí fica mais fácil você desenhar o caminho que você quer percorrer. Então, se eu quero ir daqui para São Paulo, o caminho que eu tenho que percorrer é um. Agora, se eu não sei para onde ir, e lá quando eu tô e começa a andar, quando eu tô lá no meio, eu decido que não, na verdade eu queria ir era para o Mato Grosso. Aí, meu irmão, aí você deu pernada. E é isso que acontece. Então, o primeiro ponto do que a gente está falando aqui é você sentar. Se é um objetivo em comum, você é casado, senta com a sua esposa. Então, se é um objetivo comum da família, senta com a família. E não é Se é um objetivo de finanças, você senta, abre a sua conta, abre o seu saldo. Hoje tem inúmeros aplicativos, planilhas. Então, a gente está dando aqui dicas para você fazer o que precisa ser feito. E fácil não é. Você senta, traça um plano. E também eu vejo que algumas pessoas bitolam nisso aí. Cara, relaxa. Você traçou seu plano. Deu certo? isso Beleza. aí é assunto do Deu segundo errado tópico. no primeiro passo, as pessoas desistem do plano, É. entendeu? Eu Uhum. falo isso por experiência própria também. Aqui a gente está trocando experiências, né? Mas por experiência própria. Às vezes a gente fala assim, nossa, o meu objetivo, um exemplo que você estava citando da saúde, o meu objetivo é me alimentar bem e pôr o shape, ir pra academia e tal. E Aí no depois fica primeiro dia, estourando no aí no açúcar e no primeiro doce e no dia o cara fala assim, chocolate. ó, tipo assim, ó, meu objetivo era cortar o açúcar. Aí no primeiro dia o cara vacila e come um doce. Aí Aí o que fala: ele "Não, faz? agora eu vou comer, agora eu vou Agora me lascou acabar". tudo. É, entendeu? Então, cara, traça o plano, seja específico, abre aí sua planilha, seu bloco de notas, seu aplicativo, Pé coloca no onde você quer chão. chegar, seja bem realista, mas seja específico. E não bitola. Se deu errado o A primeiro passo, se deu até errado ali um porque dos passos, você já vai, continua o plano, continua seguindo o plano. Agora, se você colocou alguma coisa que é irrealizável, que está fora da realidade, aí você tem que adaptar o seu plano. E isso também é necessário. Às vezes a gente senta e coloca uma meta, um objetivo, quando você começa a executar, você fala, não, coloquei errado. eu quero ir Aí pra foi igual, Marte, eu quero foi fazer igual, eu ir pra Marte com foi Elon igual, Musk, não tem foi motor. igual eu quando coloquei meu objetivo, um dos meus objetivos fitness, cara, eu vou correr 10 km todo dia de manhã. É 10 km. Cara, o primeiro dia Eu que eu corri uma cheguei, vez e quase primeiro dia que eu morri. cheguei lá na academia e corri 5 km, mano, correndo mesmo 5 km, Não dou eu conta não. falei, é irrealizável 10 Não, km. Talvez realizar para quem é atleta. eu Para já nem mim, tô eu já 5 nem tô km fazendo correndo. esteira mais. Então, assim, eu tive que mudar o plano. O que eu tô falando aí desse primeiro tópico é a gente sentar, definir onde quer chegar, definir o plano e também não bitolar no plano. Adapta, se adapta. Se você nunca teve uma meta, e quando você coloca a primeira meta, não quer dizer que você vai É. chegar quebrando tudo e já arrebentando e já traçando, pá, agora já põe pop. Não é assim. Na real life, na vida real, não é assim que funciona. Então, depois disso aqui tudo, a gente tem um problema muito impor muito que trava muita gente, né, que são as limitações. Porque quando começa a falar: "Ah, mas eu vou fazer um objetivo, mas isso aqui, nossa, eu queria uma Ferrari". E tem gente que você estava falando do pé no chão, né, porque tem gente que já fala coisas não, você tem que ver a sua realidade no momento, faz um planejamento modesto, né, e as limitações vêm, principalmente porque a gente não sabe fazer pergunta. Tem um cara aí que eu não vou falar o nome dele, senão nós vamos ficar famoso, né, que ele fala muito sobre isso, você tem que aprender a fazer pergunta. E não dizer assim: "Tá, num planejamento modesto eu quero um Corolla", mas na minha realidade um Corolla é absurdo. Quanto custa um Corolla hoje? Alguém sabe aí? Ah, deve estar em torno, Cen zero deve estar em torno de 130 mil. 130.000, você tá doido? Eu não consigo comprar isso aí. Quando você falou isso, você colocou uma trava no seu cérebro e o seu cérebro olha para você, tipo assim, né, e fala: "É verdade, eu vou cruzar os nós não consegue". Agora quando você começa a fazer a pergunta: "Como que eu faço para ter um Corolla? Como que eu faço para ter aquela casa que eu quero? Como que eu faço para fazer aquela viagem?". O seu cérebro vai ficar a gente tem uma máquina, a gente tem que tirar um podcast para falar só sobre essa máquina que está aqui. É uma coisa impressionante. Inclusive, já antes de falar, nós vamos até recomendar o filme Lucy. Você já assistiu o filme Lucy? Já.
é uma coisa que eu fiquei imaginando. Imagina se Deus fez daquele jeito mesmo. Totalmente Para viagem, né? você, Mas é uma viagem, mas para poder pensar que usa 2% da capacidade do cérebro. pois é, que eu não concordo muito com esse estudo, não. Não, assim, a gente está Assim, falando de uma coisa, a gente está falando de uma coisa, de uma mas ficção, realmente, mas por realmente que alguns seres humanos conseguem ter mais mais capacidade, capacidade do que mas outros. é porque usa E mais. como é que Então, você um explica? usa mais o Até, cérebro, outro usa até para menos. quem olha da Bíblia, eu ouvi um cara falando sobre isso, porque ele fala assim: vem cá, Jesus, quando ele ressuscitou, o corpo ficou lá no sepulcro? Não. Não ficou. Quem foi que apareceu? Foi o corpo ou foi o Espírito de Jesus no meio dos discípulos depois? Com a porta fechada. Ah, mistérios. Por isso que o filme me intriga. É. Você entendeu? Sim. Então a gente vai falar muito sobre isso. Quando você faz essa pergunta como, o seu cérebro vai começar a falar, é mesmo, né? Como? Não, a gente vai ter que começar, além do trabalho, a gente vai ter que começar a fazer uns bombons. Será que os bombons dá dinheiro? Não. Vender paçoca? O que vai dar dinheiro? Ó, eu posso melhorar no meu trabalho, eu posso correr atrás de um curso, melhorar nisso aqui, e para me subir de carga no meu trabalho que eu tenho. Ou eu posso montar um. Aí a sua cabeça vai se abrindo e você vai vendo que 130 mil não está muito longe. É exatamente isso daí, né? Então, eu sou muito didático. O nosso primeiro tópico, que era sentar e definir as metas, o Abner já entrou no nosso segundo tópico Já entrou aqui, no segundo que tópico. é praticamente você definir o como. Definir as metas, e agora? Como? Então você vai sentar, fazer isso aí que a gente estava falando, até porque ao nosso Tá no, cérebro, que é a máquina incrível mesmo, concordo demais com isso, ele acredita no que você repete. Então, meu objetivo é esse, eu vou conseguir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ele fica procurando saídas, meios, e aí que você instiga até a criatividade, a sua produtividade quando aumenta. Então, você o traçar um desempenho. objetivo e ir atrás dele sem dar moral para as crenças limitantes. Porque É o que tá isso aí aqui. entra naquele papo. Eu não, gente, ao longo do podcast vocês vão me conhecer melhor. Eu não sou um cara muito fã de coach, apesar de que eu quero convidar um coach aqui, porque eu já fui em alguns eventos de coach, eu já participei de neuroprogramações e etc, etc, etc. E eu acredito que algumas coisas podem até Mas funcionar, mas quando você fica na base da técnica, não vai. não Você tem que vai, aplicar. não vai. Mas eu Mas entendi a jogada do coach. um ponto interessante que é real é sobre as crenças limitantes. A gente pode até falar um pouco disso aqui, definiu suas metas, e você até falou nisso. Quando você fala assim, eu não vou conseguir, cara, Travou. é fato. Até um poder da palavra. Você Ele falou que acredita no que você repete. você acredita e a sua palavra tem poder. Então, mas você mesmo já falou que vai dar É, errado, como é que é vai por dar isso certo? que é engraçado que eu fui entender o que é fé, o que a Bíblia quer dizer com fé e declaração. Depois que eu li eu li um livro, depois eu vou ver o nome dele para colocar aqui na descrição, que fala sobre isso. Quando você acredita e você professa, você fala, você dá comando para o cérebro, o pessoal fala assim, o universo inteiro se move e acontece. Tanto vale para cura, para dinheiro, para vida, para tudo, né? E quando dá errado, a maioria das pessoas faz o quê? Aí é aquilo que a gente tá falando agorinha, né? Traça a Trava. meta, traça a estratégia, vai lá, tô preparado, tópico um feito, tópico 2 Deu elimina ruim. as limitações e tal, traz o trem bem específico e acredita que vai dar certo, mas na vida real você falha. E aí quando falha, E o que você que você diz, faz? eu não posso, isso não é para mim. Ah, não, isso aí eu não consigo. Acabou. Você não vai conseguir, isso não é para você mesmo, acabou. Você já deu o comando pro universo inteiro. E Já era. aí é aquele que a gente tá falando, que você fez o tópico um, colocou as metas, fez o tópico 2, definiu ali que você não vai ter crença limitante. Mas aí você começa a executar e aí vem e dá errado. O que acontece? Aí a gente entra no tópico 3 que a gente quer falar aqui para vocês sobre ter clareza e execução, sair da inércia. Cara, aí você não transfere a responsabilidade. É. Aí eu acho que é um dos pilares, Abner, que isso é o que eu tenho de melhor. Porque a gente tem nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Um dos meus pontos fortes seria esse. Eu não transfiro minha Não responsabilidade. trouxe. Então, É. assim, deu errado,
a culpa é minha. Eu vou Inclusive, ir lá e vou fazer de novo, vai dar certo. Deu inclusive, errado, a culpa é minha de é, novo. E sabe quem me ensinou isso? Vocês vão até rir, mas quem me ensinou isso foi um filme. Sabe qual que é o nome do filme? ah, Depois vocês assistem. Chama Vida de Inseto, das vida de formiguinhas. inseto, maneiraço. Mano, o Vida de Maneiraço, mano. Inseto tem uma cena clássica lá que ficou gravada na minha mente desde a infância. Que é assim: é, é um reino de formiguinhas, né? Tem a hierarquia. Eles vão juntando os grãos lá para os gafanhotos virem pegar. E aí tem o personagem principal, que é desastrado, tal, tal, tal. E aí ele inventa uma colheitadeira muito tal, vai pegar muitos grãos. E aí eles colocam tudo numa folha assim, grandona. E aí Cara, o cara vem com a empreendedorismo violento. colheitadeira e joga lá os grãos. E aí entra todo mundo e espera os gafanhotos. A colheitadeira bate na folha e joga os grãos tudo na água. E aí chega Nossa. os gafanhotos. E aí ele já chega quebrando tudo. E aí chega, procura a rainha, e aí fala assim: cadê minha comida? Cadê os grãos? Aí ela: não, é porque é o nosso. Como é que é? Quem é a rainha aqui? É Quem é que você. manda na bagaça? Aí, quem é que manda aqui? É você. Então a culpa é sua. Fala pra rainha. Ah, mas o fulano jogou a folha lá, a culpa é sua. Então, assim, eu levei isso pra minha vida e até trabalhei muito tempo como CLT e eu tinha um cargo elevado lá de supervisão, coordenava outras pessoas, uma equipe, mas quando o chefe vinha para cobrar resultado, gente, esquece. A culpa era Ah, sua. eu tenho uma pessoa na equipe lá que não deu o resultado esperado, então a culpa é A sua. culpa é sua. Quem que é o líder? Quem não cobrou? Quem É não foi sua. atrás? Quem que contrata, quem demite foi você. Então, se a A pessoa culpa é não der sua. resultado, demite, contrata quem dá resultado. Tem nada que nem A falar com o culpa funcionário. é sua. A culpa é sua. Então, o dono lá, ele não queria saber se eu estava certo, se o funcionário A, B, C, D, Z fez o que tinha que fazer. Ele queria saber com quem que ele cobra. Quem que é o líder é você. Então o É. problema é seu. E aí isso aí entra muito na alta responsabilidade, Tem um que é o livro, nosso terceiro inclusive tópico. tem um livro, você deve ter lido também, que chama O Poder da Autorresponsabilidade, do... Como é que é o nome dele? É famoso, moço. Eu não lembro o nome. Esqueci agora. Tá, beleza. O Poder da Autorresponsabilidade. Depois que eu li, eu nunca fui de terceirizar, mas a gente às vezes fica assim, né? Poxa, mas se o governo tivesse feito, se não tivesse feito essa lei, se, né, aí eu acho que deu ruim para mim foi porque o governo fez isso e aquele outro. Igual aconteceu comigo recentemente, aqui a gente vai falar muito sobre experiência, as experiências que a gente tem vivido, uns 4 anos, 3, 4 anos atrás, acho que já está fazendo 4 anos. Eu passei por uma experiência que chegou em um certo ano, que eu não vou falar, né, para não gerar um problema político. O Xandão falou, Xandão, você é terrível. Xandão terrível. Xandão, ô terrível. Ah, O seu tá guardado. É, Alexandre o Grande e Alexandre o Terrível. E então chegou num ponto que eu parei de vender. Falei com o Daniel, falei, Daniel, contando a história para ele essa semana. A gente chegou até inclusive eu fiquei dezembro, impressionado. até dezembro, até final de dezembro, vou falar logo, até final de dezembro de 2022, eu vendi pra caramba, que eu não tava dando conta de fabricar, os clientes já estavam ficando meio zangados comigo, mas eu tava entregando. Aí eu fui, corri para um galpão grande, maravilhoso e tal, e contratei mais gente para trabalhar. Falei, agora eu vou. Arrumei um lugar lá em Brasília, enfim, foi uma loucura. E só que aí chegou em 2022, aí nós fez 2023. Aí eu passei uma semana sem telefonemas. Um ou outro que falou, mas assim, eu nem lembro de. Ah, quanto que custa? Aí passou o primeiro mês inteiro de janeiro e eu não fechei um contrato, não fechei um pedido. Aí eu falei, mudei essa estratégia, fui lá e patrocinei aqui, patrocinei lá. Isso foi já começo de 2023, coincidentemente, tá? Mas eu não tô terceirizando a culpa não. Esse é o ponto. E aconteceu, para resumir, que eu fiquei 4 ou 5 meses sem vender um projeto. Eu fui vender um projeto em junho. Eu fui vender um projeto em junho. Aí logo eu pensei, poxa, só foi o governo do L entrar que a galera recuou porque eu fabricava um produto que tecnicamente é um produto supérfluo, né? Eu mexi com móveis de jardim, era móveis de para quem constrói uma casa bacana e fala, agora eu vou mexer meu jardim, aí então eu vou colocar um jogo aqui de sofá e etc, vai ficar bacana. Só que se como a galera, quando entra o governo, a galera recua um pouco, fala, não, eu vou esperar um pouquinho, né? Não vou gastar dinheiro à toa, não. Então é um material supérfluo. Então, a princípio, eu falei, poxa, esse foi meu problema. Mas aí logo eu parei para pensar, não foi esse meu problema. Meu problema foi falta de planejamento, lembra no começo?
falta de planejamento. Eu não planejei nada, porque teve muitas empresas, inclusive uma cliente falou assim para mim, ela falou assim: "Ué, mas eu fui lá na empresa fulano de tal, tá lotada, cheio de imóvel, cheio de não sei o quê". Eu falei: "Tá aí onde é que eu errei. Eu não fiz um fundo de reserva, eu não estoquei nada, eu não fiz o que a formiguinha lá fez, eu não estoquei nada. Aí a culpa é de quem? A culpa é do É o que governo?". eu tô falando. O poder, esse é um tópico muito bom, porque o brasileiro, ele tem um pouco, na raiz dele, é difícil. Terceiriza até o a É, queda de cabelo. a Meu gente cabelo tá quer, caindo por causa do fulano. a gente quer falar sempre justificando. E eu acho que não é só, eu falei o brasileiro, mas não é o brasileiro, é o homem, na verdade, É a verdade. humanidade. Tanto que, vamos lá no início, ninguém tinha visto, não existia internet, nada. Primeira coisa, Adão, você comeu do fruto? A culpa é sua. Ah, não, não fui eu não, foi minha esposa, a mulher que o senhor me deu. Aí, uai, Eva. Aí ela, não, não fui eu não, foi a Jamais, serpente Senhor. que o senhor criou. Aí eu Jamais, acho que Senhor. Deus ficou olhando assim, e ele falou, aí Deus, acho que Deus ficou olhando assim, aí ele falou assim, ah, então quer dizer que a culpa é minha. É, ué, porque eu fui Foi eu que falar com criei. Adão, ele falou que foi a mulher que eu criei. Aí eu fui falar com Eva, ela falou que foi a serpente que eu criei. Então, no final das contas, a culpa é minha. É, O pronto. homem, a humanidade, tem desde lá, desde os primórdios, o primeiro homem que pisou na Terra, Tá no DNA. o DNA de terceirizar a culpa. E isso, cara, te afasta demais do seu resultado. Inclusive, para você assumir a sua responsabilidade, aí exige você saber o que, que é prioridade. Aí a gente agora vai entrar no nosso terceiro tópico aí, na verdade o quarto, Quatro né? top. Nosso quarto tópico aí, que é se você quer assumir a responsabilidade. Deu errado? Continua, mas descubra o porquê que deu errado. Isso aí que o Abner falou para mim foi, inclusive, é por isso que eu tô falando que o podcast é legal, que a gente vai aprendendo. E aí E vai é pegando os realmente, insights, vai eu tenho mudando a poder, cabeça. eu tenho uma grande vantagem de não terceirizar a responsabilidade, de assumir a responsabilidade. Mas, cara, volta lá. Por que que deu errado? Ah, foi culpa minha. Sim, foi culpa sua, mas você Mas não o vai quê? consertar, não? Você É. vai continuar sendo culpa sua e vai ficar sempre sendo culpa sua e pronto, a culpa é minha, então vou me lascar? Não, cara. Volta lá. O que que faltou? Faltou administração? Faltou Faltou. planejamento? Faltou. Faltou, às vezes, você ter um acompanhamento? Às vezes, não faltou nada. Sabe o que que faltou? Você pedir ajuda. Pedir Porque ajuda. ninguém sabe tudo. Então, assim, às vezes, ah, o que que faltou de mim? Não Aí, faltou nada de você porque você não tinha para aí oferecer. aqui entra uma coisa. Faltou você É, pedir ajuda. aqui entra uma Faltou coisa você se interessante. aprimorar. Aqui entra uma coisa interessante, desculpa te cortar. É que é por isso que tem muitos, vamos falar, coaches e mentores que estão sobressaindo na internet de uma maneira e estão enriquecendo por isso. Por quê? Porque quando você fala de mentor, eu não sabia como é que era essa questão de mentor. Na época eu não estava muito ligado a isso e eu fui entender a importância do mentor depois. O que é o mentor? O mentor é aquele que fez esse caminho e que a faculdade não te ensina, 20 anos, 30 anos de experiência precisa de você passar para adquirir o conhecimento de que o mentor tem. Aí eu lembro de alguém citar assim que Salomão, ele recebeu algumas visitas que o pessoal trazia carros né, cheio de ouro, cheio de coisa para poder adquirir a sabedoria, né? E então, você falou e eu perdi aqui geral. Não, é que a gente estava falando justamente sobre você ter um mentor. A Isso, importância de ter um mentor. porque o mentor vai te ajudar, o mentor ele vai te ajudar a passar pelo caminho de uma forma mais simples, porque ele já passou por aquilo e ele vai falar: "Ó, o que você está fazendo aqui, você corta, aquilo ali você tem que fazer, entendeu? Isso aqui você tem que investir, contrata desse jeito, entendeu? Então a importância aqui, que vai, depois a gente vai falar sobre esse tópico aqui, que é você traçou o objetivo, já sabe que quem limita é você. Aí você vai correr atrás de conhecimento, porque a pergunta como é que vai fazer você a ir estudar, ler, ler livros, porque livros, gente, que é uma coisa que brasileiro não gosta, livro nada mais é do que um testemunho de alguém que passou por determinada situação e lá você acha as respostas que você não acha nem em faculdade. Porque a experiência que por exemplo, igual o Flávio Augusto, estava aqui anotado, o Flávio Augusto falou assim: na época do FHC, eu cresci, como é que começou na época do FHC, depois no governo tal, que o pessoal só foi falando que foi piorando. Ele falou: eu cresci mais, depois do Lula eu cresci, depois da Dilma eu cresci mais, depois do outro eu cresci, e continuo crescendo, porque eu entendo que a responsabilidade é minha, eu sei
eu sei que depende de mim e foi correndo e foi crescendo independente da situação. Então vamos lá. Então, foco e Falando sobre, prioridade. sobre o nosso quarto tópico, que seria esse foco e a prioridade, justamente quando a gente falou, autorresponsabilidade. Errei. Foi eu que errei. Mas onde que eu errei? Errei É nisso, nisso verdade. e nisso. Vou pedir ajuda, vou ir atrás, vou melhorar, vou ter um mentor. Esse papo que o Abner falou do mentor aí, gente, isso aí faz toda a diferença. Você tem como ir de um ponto A para um ponto B de inúmeras maneiras. Então, eu quero chegar aqui. Como é que eu posso chegar aqui? Se eu for com alguém que já foi, que sabe o caminho, cara, você encurta a distância em muito tempo. É É igual os aquele filmes lance. do Indiana Jones, que tem sempre o guia. Cara, se você for com um guia, se você for com alguém que já foi, você chega num tempo muito menor. E esse é a grande vantagem, assim, que valoriza você ter um mentor. Então, recapitulando tudo, tenha um objetivo claro, senta, traça seus objetivos. Segundo, elimine as crenças limitantes. Terceiro, Poder da tenha o poder da autorresponsabilidade. autorresponsabilidade, assuma os seus erros. E o quarto, defina o seu foco, a sua prioridade, aonde você tem que melhorar. Se foi que você que errou, volta lá e vê por que errou, como que errou e melhora. E agora a gente já vai para o quinto tópico. O cérebro precisa de ordens. O cérebro trabalha melhor quando recebe comandos claros. Economiza energia, não trabalha sem ordem clara e por aí vai. Já Isso é fui falando. uma outra coisa sobre plano. A gente tem que aprender a traçar. Inclusive, isso é muito falado em finanças. É, eu quero isso, mas vamos destrinchar esse plano? Um exemplo, porque eu quero ter 100 mil investido. Mas vamos destrinchar? Quanto que eu precisaria investir por mês? Quanto que eu precisaria investir primeiro por ano, depois por mês, depois por dia? Depois quanto que eu precisaria investir por dia para me chegar no meu objetivo? Então, quando você tem um plano, você consegue destrinchar o passo a passo, é isso aí que você está falando. O cérebro trabalha muito melhor quando você tem pequenos passos. E aí existe um grande segredo. E a gente aprende nos livros também. Eu não vou lembrar qual livro que me falou, porque são tantos. Inclusive, nós vamos ter aqui uns indicações de livros. É, Mas isso aí vai ser legal. na Amazon. Mas um dos livros que Vinculado. eu li, Na Amazon eu, vinculado, eu tá, gente? tenho, Precisa eu ajudar a tenho, gente. eu tenho uma forte sensação de ser um, mas eu não vou falar ele não. Um dos livros que eu li era a pessoa falando o poder de você definir essas metinhas, esses pequenos passos do seu plano. Porque quando você executa um pequeno passo, você libera no seu cérebro aquele poder de eu A conseguir. dopamina. Entendeu? Que é a dopamina Aí, saudável. que é a dopamina saudável. Então, assim, você definiu, um exemplo, você definiu que você vai treinar às 5 horas da manhã. E o que eu preciso para treinar? Cara, eu preciso acordar 4h50 e pôr a roupa. Você acordou 4h50, pôs a roupa do treino, meu amigo, o seu cérebro já liberou que você vai treinar mesmo. Aí você foi lá e você treinou, qual que é a próxima coisa que você definiu? Ah, defini que eu vou, sei lá, vou tomar café da manhã com a minha família. Esse passo já está dado, porque você conseguiu executar o primeiro. E aí você executa o primeiro, você libera dopamina, você ganha energia, você ganha confiança, você executa o segundo. Aí você executou o segundo, aí sua confiança aumenta, sua dopamina aumenta, você sente que você pode, e aí você faz o terceiro e o quarto. E assim, cara, assim você Aí chega em você vai grandes descobrir objetivos, isso. Você vai você chega em descobrir que grandes metas, que é o que a gente está falando aqui, se tiver bem claro e definido, um passo a passo. por isso tem que tirar do abstrato e tem que colocar no papel. Eu achei muito interessante uma coisa que eu aprendi. Paulo Vieira, que eu ia falar o nome. É Paulo Vieira? Acho que é Paulo Vieira. E ele ensinou uma coisa interessante que é o mural. Que quando você olha, você fala, ah, que coisa ridícula. Ah, que coisa esquisita. Você colocar na porta ou em algum lugar que você vê todo dia, você colocar ali pequenas fotos daquilo que você deseja, né? Mas quando você coloca no papel, já é o primeiro passo, né? Você tira daqui da cabeça, colocando no papel e você visualizando isso todo dia, você faz o seu cérebro trabalhar de uma maneira assim exponencial, te dá aquela uma recarga de energia, né? Aumenta o foco, ajuda você a não se perder. Diga-me com quem tu anda que eu direi quem tu és. Diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Ambiente e influências. Esse é um assunto que eu gosto muito, porque afinal nós estamos no Brasil, funk rola em toda esquina, barzinhos geral, vida louca.
E aí, influencia ou não influencia, Daniel? Cara, eu acho que a gente até fruto do meio. Fruto do Isso meio. aí é, na verdade, essa frase que você falou, me diga com quem tu andas, ela não é bíblica, Não, mas pelo amor de Deus, mas tem uma eu muito tô falando um parecida, conceito, mas é um tem uma conceito muito, real. mas tem uma muito bem parecida na Bíblia. Não se assente nas rodas dos escarnecedores. Afaste-se da aparência do mal. Não é aquilo que é mal, não. É só aquilo que parece. É da É, aparência do mal. Então, assim, tem várias é, outras passagens bíblicas que diz a respeito disso. é lógico, E igual você falou no Brasil, mas não só no Brasil aqui, acho que a internet deixou tudo mais aproximado, inclusive as más influências. violentamente. Inclusive as más influências. Então vamos lá. Você falou que atrapalha ou não atrapalha? Se for de acordo com o seu plano, toca Ótimo. ficha, ótimo. Se não for de acordo com o Se o seu. seu movimento, se você quer ser funkeiro, Se tá no você quer meio ser de funkeiro, funkeiro, você tem que estar no falou ambiente pra do você. funk. Agora, se É, você. Seu objetivo, por exemplo, seu objetivo é se aprimorar, ter mais conhecimento, e aí você tá indo para um lado nada a ver. Então, é. aí realmente Gente, eu o preciso ambiente aprender. atrapalha muito. Você quer buscar mais de Deus, quer estar mais próximo de Deus, quer estar. Aí o ambiente que você está frequentando é uma balada, é um bar, é um ambiente de promiscuidade, onde ninguém que está lá está com esse objetivo. É igual o que eu costumo falar sobre ambiente, é uma pessoa, como a gente tem bastante amigo, a pessoa que quer arrumar uma namorada, uma mulher, uma esposa de respeito. Aí É. ele tá procurando aonde? No baile funk, aí você tá de sacanagem, né? Aí, Cuidado que isso aqui tá B.O., hein? aí você tá de sacanagem. Aí Isso assim, aqui tá B.O., você tá hein? procurando uma coisa que não vai ser Cadê os encontrada. haters? Ninguém ali, não, com todo, eu não tenho nenhum, Não, mas é a pura verdade, irmão. é, Isso aqui é a pura verdade. Eu não tenho medo, não vou ter vergonha de ser e o que eu tô te cancelado e de falando assim, ó, falar. eu não tenho nenhum problema com quem Não tem vai nenhum no baile problema. funk, quem vai em uns lugares assim, você vai onde você quiser. Agora, o que eu tô falando é que uma coisa não pode ser encontrada onde tá tendo outra. Me fala que quem vai no baile funk vai com a intenção de pudor, de respeito. Você quer encontrar uma mulher de respeito, aí você vai procurar lá, aí você vai numa balada, aí você vai no. Então, assim, o ambiente influencia, mas Violento, tem que irmão. estar de acordo com o que você Com o planejou. seu Então lá propósito. atrás, analisa seu plano. Cara, o meu plano é ser bem sucedido. Aí você vai andar só com Zé Ruela? Impossível, meu irmão. Só a galera, Impossível, papo de impossível. cancelamento. Só a galera que te puxa pra trás, não tem jeito de Impossível. vingar. Então, assim, me diga com quem Inclusive, tu eu andas. quero deixar aqui, eu quero falar muito, porque a gente se conhece há 10 anos, mais de 10 anos um pouquinho, e, e por eu estar andando junto com o Daniel, e a gente tá mais ou menos na mesma sintonia de querer melhorar, de querer a romper na vida. Então, isso aqui ajuda demais, cara, porque às vezes é um insight igual ele é muito mais ligado a finanças, investimentos. Eu gosto muito disso, eu pretendo investir, inclusive ele me ajuda em algumas coisas. Então, tipo assim, e tem alguns insights, ó, e tem alguns insights que às vezes eu dou para ele porque eu tenho uma certa experiência em um outro ponto um pouco mais do que ele. Então, tipo assim, a gente, para romper, onde é que frequenta? Ele frequenta lugares que tem empreendedores, porque a gente está querendo empreender. Porque como é que você vai querer empreender Não, e estando agora. no meio da. Isso aqui é Agora o Abner complicado. me levou lá em cima, viu? É, Falou que ué, depois que andou meu comigo, o brother. negócio foi lá em cima. Meu brother, Mas meu isso é um fato, gente. Definir o seu plano, sua estratégia, cara, anda de acordo com isso. O ambiente que você frequenta, de acordo com o seu plano, vai te aonde você moldar. quer chegar. E realmente, a gente tá andando junto aí durante esse tempo e às vezes até uma coisa que eu aprendo muito com o Abner, várias coisas que eu aprendo muito com ele. O cara empreendeu a vida inteira. A vida inteira. Então, se tem alguém que eu tenho que escutar quando o assunto é empresa, é o cara que tá vivendo isso desde sempre. O cara, não, Daniel, é o seguinte, isso aí dá errado. Esses dias nós entramos num Vai dar assunto aqui merda. que foi até Vai dar engraçado. merda. Que ele falou Vai assim, ó, dar. ele virou pra mim e falou assim, ó, você tá fazendo exatamente o que eu O que eu fiz fiz ali lá. e deu ruim. Aí eu falei, não, então vou parar de Então, fazer. vai lá. Então, assim, de acordo com onde você quer chegar, procura pessoas, procura ambientes que vai te impulsionar para o seu plano, que vai te impulsionar para onde você quer ir. Não é falando assim, ó, não faça isso ou não faça aquilo. Faça o que faz sentido para o Não, seu e plano. quando você estiver em um ambiente que está assim, vamos colocar de um modo aqui simples, né? Em que você está. Eu falo isso para o meu filho, eu falo isso para o Guilherme, acho que vocês vão entender. Eu pego muito o Guilherme, muito pesado com ele, né, nessa questão de mentalidade e de
prosperidade, etc., os assuntos da escola. E quando ele chega, pai, mas os meninos falam isso, o professor fala aquilo, não sei o que é isso. Faça você a diferença. Já que você é obrigado a estar lá no meio, que você seja o exemplo, que você seja a luz, que você seja o cara que fala, não, gente, isso aqui ó, tem que melhorar sim, tem que fazer assado. Entendeu? Então, se você tiver em um meio que isso aqui é inevitável, né? Às vezes até a questão da nossa própria família, que a gente tem que estar no meio da família. Vai fazer o quê? Vai largar a família e vai embora? Abandonar? Né? Então, que É, você seja a diferença se você for estar nesse meio. Mas se quer crescimento, você tem que mudar o seu ambiente. Isso aí é inevitável. é isso aí. Muda seu ambiente e vai para um ambiente que está de acordo com o que você planejou, de acordo com o objetivo que você quer atingir. E aí entra já para o nosso próximo tópico, que seria justamente se você mudar o seu ambiente, procurar se evoluir e ir para uma aprendizagem contínua. Cara, Isso. isso aí faz totalmente diferença também para você chegar nos seus objetivos. Seja um eterno aprendiz. Já dizia a música, né? Seja um eterno aprendiz. Se você quer crescer, evoluir, estar em outro lugar, esteja sempre aprendendo. É. Ninguém sabe tudo, ninguém é dono da Quem verdade. para de aprender, E ele para de crescer. para de crescer. E é o que eu sinto muito. É o que eu vejo muito, o que eu sinto muito na minha realidade. Cara, teve um crescimento exponencial a partir do problema, a partir do momento em que eu procurei ler mais, procurei andar com pessoas que estavam indo para o mesmo lugar que eu, que é essa mudança de ambiente. Comecei a dedicar tempo de adquirir conhecimento, entendeu? E esse projeto Externe Cast nasceu dessa ideia. Nasceu da Mas ideia minha do Abner, a gente fala quando assim, ó, você compartilha, você cara, aprende. vamos arrumar um jeito da gente compartilhar o que a gente pensa com mais pessoas vão aprender, e mais pessoas aprendendo vão nos ensinar, porque não existe nenhum jeito melhor de se aprender que Do que ensinando. ensinando. Então, a gente passa as nossas experiências, passa o momento que a gente está vivendo, a gente vai, daqui nos próximos episódios, trazer convidados, o cara traz um insight, traz um conhecimento, a gente vai aprimorando o conhecimento, vai crescendo em conhecimento. E aí, crescendo em conhecimento, seu objetivo está cada vez mais próximo. Lógico, repito, um conhecimento que faça sentido para o Que seu faz sentido objetivo, para né? aquilo que Não você quer. adianta eu querer ser um mega empresário Lendo e o tá livro do Harry estudando Potter. e tá estudando culinária quando não tem nada a ver com o que eu faço, entendeu? É Aí, tipo verdade. assim, ó, eu quero Engraçado. empreender, quero ser tal, tal, tal. O que, que você tá vendo? Ah, eu tô vendo anime, desenho. É, Nada contra quem assiste, mas não não, tem, você até deve ter não o seu tem. momento. Isso aqui faz parte do, Faz do parte. aprendizado. Você tem que ter um momento de desfrute. Você tem que ter um Sim, você momento que pode você fazer as para e vai coisas que você curtir. gosta. Agora eu tô falando Pode assim, ó, fazer, jogar um tem gente que videogame. considera isso o aprendizado. Ó, Eu gosto de jogar videogame. Aí eu vou tirar o meu tempo de aprendizagem e vou estar pra jogando poder videogame. jogar videogame. Então, não vai dar É. certo. Agora, você tá lendo, você tá adquirindo conhecimento através de podcasts como esse, através de eventos, você frequentando eventos. A gente nem falou nisso, eu queria até ter falado quando a gente estava falando de ambiente. Cara, mudou muito a minha vida também quando eu fui em eventos. Cara, você Loucura, né? chega lá, é loucura. A energia do lugar, o cara que já está onde você quer chegar, falando como que ele fez para chegar lá. E É. assim, presencial. Cara, E evento meu amigo mudou que tem muito o os ambiente. contatos, meu amigo que tem os contatos, ele não tá me levando muito nos eventos, ele tá me deixando um Pois pouco para agora trás, você vai esse amigo. pirar. Você vai pirar. Gente, eu não posso falar a data aqui, que eu não sei que hora que nós vai subir. Mas daqui 8 dias o Abner vai estar comigo num evento que vai ser sobre offshores, Loucura. holding e proteção patrimonial nos Estados Unidos. Para mim vai ser um destravar de mente violento, porque é Você coisa que vai a ver gente que eu tô. imagina. Você vai ver que É, você gosta de investimento, você vai ver o que a é, galera tá fazendo para fugir do Brasil. loucura, loucura. Mas é isso aí. Tem uma coisa que me chama a atenção sobre esse assunto aqui, porque o meu menino chega, né? E bom é meu pai, minha mãe que não precisa mais estudar. Eu falei, você tá por fora, menino. Quem mais. Eu nunca paro de estudar. O mercado tá sempre evoluindo, você tem sempre que estar correndo atrás de insight, de aprender uma coisa ou outra. Tem a tecnologia que tá entrando, você nunca pode parar de estudar, né? Então, esse aí foi o tópico 7. Quer me falar mais alguma coisa? Ah, eu quero falar uma coisa interessante, viu? Para os nossos irmãos amados em Cristo Jesus, porque nós também somos cristãos, né, irmãos? A Bíblia fala assim, ó, adquira a sabedoria. Tem alguns versículos, alguns não, são muitos versículos que fala a respeito disso. Adquira a sabedoria, amarra ela no seu pescoço, coloca ela na sua testa, dá um jeito, corre atrás, invista. E você tem que correr atrás de saber. Ame a sabedoria. Adquira com todas as suas forças, porque isso é o que faz a diferença. Não é à toa que o pessoal, quando ia pedir conselho para Salomão, ele ia e levava carroças e carroças de ouros,
de tesouros para poder É. pedir, porque eu lembro Era de a uma rainha que sabedoria, falava, né? falava O assim, povo ia como atrás da sabedoria. o soldado desse cara se veste melhor do que os meus oficiais? Como? Vou lá saber. É a pergunta É. chave. Como que ele faz isso? Ia lá, pagava o mentor, que aí você não quer pagar, né? Quando alguém fala assim, não, eu cobro R$ 500, você tá louco, eu não pago de jeito nenhum. Vivo na merda, mas não pago para poder aprender. O povo levava era toneladas de ouro, quilos e mais quilos de ouro para Salomão ensinar qual que era o segredo. Loucura. Exatamente isso. Aí você vê que não é uma coisa nova, né? Existe desde muito tempo você ir lá e pagar um mentor para te mostrar o Para te como, mostrar. como é que faz, como é que chegou, como é que você fez. E é isso, Abner. Na Bíblia também está escrito uma passagem muito boa, né? Que a gente tem que conhecer e prosseguir e Em conhecer. conhecer. Isso a gente já está falando da parte espiritual, né? Essa passagem quer dizer realmente no relacionamento com Deus, que é conheçam e prossigam em conhecer. Então é sempre um aprendizado contínuo. Porque quando você é o cara inteligente, você vai lá e faz, não, pode deixar que eu sei fazer. E o cara, não, faz assim. Não, não, deixa que eu sei fazer e tal. Você vai quebrar a cara, aí depois você vai ter que voltar lá e corrigir ou fazer de novo. E às vezes o cara já fez E o errado, cara né? já fez errado e ele já aprendeu. Só que você é um cara inteligente, eu sou inteligente, pode deixar que eu faço. Isso aqui eu sei fazer tal. Aí, se você tivesse escutado o cara, um aprendizado para uma coisa de 1 ano, às vezes você resolve com 10 dias, 15 dias, você resolveu aquele problema e aprendeu. Isso é a diferença entre você só ser inteligente, esperto, que quem está assistindo, provavelmente, quem está assistindo é um cara, é uma pessoa inteligente e É esperta, inteligente. que quer aprender, e a diferença do sábio, porque o sábio, ele aprende, ele vai aplicar aquilo de uma maneira correta, observando aquilo que os outros onde os outros já errou, para ele não errar mais, né? É Então isso isso. aí, pro É oitavo tópico, aprendizado contínuo, né? E aí, assim, de tudo que a gente falou, não vale nada se não tiver execução. Então, aprendi, coloque em a prática. ação. Cara, isso aí é muito valioso, porque a gente, quando eu vou em alguns eventos, a gente começa a notar, a gente vê lá alguma coisa, e o evento tem aquela energia, aquela emoção de estar todo mundo ali e tal, não sei o quê. Aí o cara fala um negócio lá que é super importante, e às vezes você até anota, mas você pega aquele bloquinho de anotação daquela palestra e guarda. Que Inclusive, o que a gente não está fazendo aqui serviu agora é nada. isso que você está falando. A gente está colocando em prática. Isso. Dá Aí trabalho, é canseira, né? se você não pegar para executar, você tem um conhecimento perdido. Então, é muito legal quando você anota e já coloca qual que é o passo prático. Eu aprendi isso aí numa palestra com o Joel J. Ele falou assim, ó, Joel J é uma das inspirações aqui. É. Mas ele falou Joel assim, ó, J, esperamos você aqui. já pensou? Já pensou? Já pensou? Moralzinha, Joel J. Você é o Ele cara. falou um negócio muito Ajuda. interessante numa das palestras lá que eu tava com ele. Ele falou assim, ó, eu escrevo e eu já escrevo qual que é o passo prático. Então, um exemplo aqui, o insight que o cara pegou aqui é fazer a meta. Qual que é o próximo passo? Cara, passo prático. Eu vou anotar todas as minhas metas hoje à noite quando chegar em casa. Então ele já executa, já coloca um plano prático para aquilo lá. Para executar. Então, vou definir metas menores para alcançar uma coisa grande. Então a gente já fala, vou colocar 8 passos, vou fazer isso hoje, vou fazer aquilo agora, coloca data, coloca. Então, cara, se você tem um planejamento, mas não executa, ou Começa. se você adquiriu um conhecimento e não executa, não vale nada. Agora tem uma coisa aqui que é para ajudar a destravar, porque eu tenho um conhecido que, cara, chega a ser loucura você pensar que o cara faz um trabalho. Eu vou falar assim, o trabalho só para ficar mais fácil de explicar. Ele faz painéis elétricos para empresas grandes. A empresa tem aquelas máquinas grandes e para tocar ela precisa de um painel. Um painelzinho pequenininho, desse tamanhozinho assim, né? Vamos supor, 1 metro por 1,20 m, custa nada 200 mil, 250 mil, 300 mil. E é um rapaz de 20 e poucos anos, inclusive fez serviço para mim esses dias, e eu fiquei olhando e falei, cara, você faz isso? Eu falo, lá na empresa, quem é o chefe? É eu que sou o chefe lá. Depois do dono, eu que sou o chefe, eu que coordeno tudo. Ele deve ter uns 24 anos, cara. Loucura. Deve ter uns 24 anos. E o cara que faz o operacional todinho da empresa, que é brother dele, eles todos queriam fazer empresa. E quem toca a empresa e quem faz tudo são os dois. Que faz toda a organização, que comanda tudo. O painel, moço, lá gira milhões. E eles doidinhos para poder trabalhar. Só porque tem um detalhe. Por isso que quando você anda junto com alguém, pode ajudar ou pode atrapalhar. Tem um que quer ter 200 mil para poder abrir empresa. Eu falei assim, mas o que precisa para poder abrir empresa? Cara, basicamente um lugar desse aqui
é bom se ter estoque, né? Um falou assim, é bom se tiver estoque, se tiver 200 mil de estoque, ótimo, maravilhoso, mas na real é uns negocinhos de solda e uma parafusadeira. Aí eu falei, mas por que então o outro tá falando que precisa de 200 mil? Não, porque aí você, tá, beleza. Aí o que que acontece? Tem cliente, sobra serviço no mercado, gente, tem muita gente procurando. Eu recebi um cara lá que ele vende essas máquinas grandes, eu recebi um cara que ele vende essas máquinas e falou assim, às vezes a gente deixa de vender porque não tem quem instalar. E o menino não começa. Começa, o abençoado. Manda Começa esse com o que vídeo você pra ele. tem. Ó, Mas assim, começa eu vou agora. fazer o corte dessa fala do Para. Abner e mandar pra ele. Você tem que começar agora. Ah, mas não sei o quê. Eu até falei pro menino, cara, vem pra cá, tem espaço, tem um mezanino lá em cima, vem e começa a fazer. Aí um dos meninos, o outro eu vou te pegar, viu? Agora, o outro cara, ele falou que vai. Ele falou Ô, assim, tá não, eu usando vou podcast. começar. Tá Eu usando vou podcast pra começar. mandar os recados aí. Começa, abençoado, que só depende de você. É isso aí. Ah, não, realmente as pessoas ficam travadas ali no passo da execução. Tem gente que já começa na doida, sem planejamento, vai. E eu vou te falar um negócio que é real. É melhor feito do que bem feito. É melhor A pessoa que vai e começa, ela pode errar. Mas a pessoa que só ficou no plano, E é ela uma não coisa, tem resultado isso nenhum. aqui é uma coisa que eu vou falar, ele vale, a forma que a gente vai falar mais para a questão de quem é cristão, mas isso vale para todo mundo. Que tem um versículo na Bíblia que diz assim, que a fé, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E o que mais amarra as pessoas é o medo. Ah, mas e se? Ah, mas e o gasolina do carro? E meu aluguel? E meu negócio? E as pessoas já se travam, não se ajustam, não procuram se ajustar, e isso aí já pronto, já deu a palavra final. É verdade, não vai dar certo mesmo. E tem um detalhe também, né, que a fé sem obras é É morta. morta. Eu Então, aprendi isso. se você não der o Não. passo, se você não iniciar, se você não começar, gente, ó, só nesse podcast aqui, a gente vai recapitular aqui, mas só nesse podcast aqui, o tanto de insight, tanto de coisas que você poderiam tirar para sua vida e iniciar já agora. Já inicia. Tá aqui Você escrito aqui, ó. saía, Inicia hoje. inicia hoje. Pega a Já caneta aí, o papel e já anota agora. sai da inércia. E eu vou te falar outro negócio também. Isso é até a lei da física, né? A maior força que você faz é para sair da inércia. A inércia é quando você tá Depois que parado. sai. Então você tá parado. A força que você faz para sair de parado, sair da inércia é uma força gigante. Mas depois que você já tá em movimento, cara, a Aí força você tem que fazer força para E parar. você pode Senão você vai e você embora. pode ajustar o curso, né? Você pode ajustar o curso conforme você vai aprendendo. Então não é que você fez um objetivo, por isso que tem um negócio na Bíblia que fala assim, que Deus, eu acho maneiro quando fala assim, ixi, eu tenho muito mais para você do que você imagina, do que você sonha. E do começo que eu comecei a planejar, a fazer essas coisas, porque é interessante dizer isso, que Deus ele já nos abençoou. A terra, ele já deu a terra para a gente, a terra é sua, pega aí, tem ouro ali, tem terra para você plantar ali, tem árvore, se vira, vai nos trilha. Isso é top E demais, quando né? você começa igual eu, já estou no nível que eu estou preocupado porque eu não imaginava. Eu imaginava, né? Eu falei, não, que eu vou ganhar um dinheiro aqui, pô, vai ser bom, vou ganhar um dinheiro. Eu falei pro Daniel, vou ganhar um dinheiro. Mas eu tô recebendo umas visitas lá que eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para entregar esse A projeto? verdade é isso aí, cara. É você iniciar e as portas vão se abrindo e as coisas vão acontecendo. Porque você já, igual você falou, Deus já disse, eu já te Deus te abençoei. abençoe. Eu já te abençoei, tá aí, eu te dei a terra, eu te dei a saúde, eu te dei a mentalidade, a máquina, tá aqui, Cara, ó. imagem e Ele te deu, eu semelhança. te dei o conhecimento, já tá Imagem e com você. semelhança. Agora vai, quebra tudo, quebra tudo. Então, gente, ó, só pra gente encerrar o nosso primeiro episódio do podcast aqui, que vai, gente, vocês não perdem por esperar. Isso aqui é só uma palhinha do que tá por vir. Vai ser top demais, show de bola. Pra gente encerrar, vou fazer aqui o resumo do que a gente falou hoje, ó. Reforço do que a gente falou hoje. Primeiro ponto, nosso tema é você ter saída da inércia, clareza, objetivo, planejamento. Então, se você tem clareza, tópico 1, responsabilidade, autorresponsabilidade, foco, planejamento, o ambiente, Ambiente. o aprendizado contínuo e você E a executa execução. a execução, aí acabou. Aí você fechou o ciclo completo. Agora eu te pergunto aqui, o que que você vai começar hoje? Coloca aqui nos comentários aqui o que você vai fazer. O que você vai fazer hoje para poder dar aquele start. O que Coloca que aqui você nos vai comentários aqui começar pra gente. hoje? Coloca aqui. E aproveita, já pedindo para vocês, é um projeto que está iniciando, então curte bastante, compartilha com a pessoa.
fala, ó, ouve esse podcast aí, Chama aqui no os direct, meninos dá estão as dicas, pode começando dar as lá e dicas. tal, dá É. uma força, ajuda a gente aí, compartilha com mais pessoas que você puder, acompanha a gente nas redes sociais, nós vamos ter vários cortes desses podcasts também. Coloca aqui nos comentários já o que você vai começar hoje e já me fala aqui uma ideia de próximo tema para o próximo podcast. Ó, nós estamos já fechados com 5 pessoas para comparecer aqui. A gente só está alinhando datas, mas só convidado de cacife, pessoas estudadas, pessoas profundas, pessoas com audiência, pessoas com Muita autoridade para falar, experiência. muita experiência. E Abre, fala aí, cara, o que nós vamos. Isso aqui eu tô empolgado só de Ó, o que eu começar. quero trazer, o que eu acho bacana disso aqui, que vai dar para trazer muita, eu quero trazer muita gente aqui, é que passou por esse processo. Porque toda vez que eu escuto a história de alguém que chegou a algum lugar que desejava, e eu vou fazer uma comparação, eu vejo que seguiu um caminho, que leu livros, que estudou, e por incrível que pareça, aqui é uma coisa que eu quero puxar para meu lado, né? Por incrível que pareça, a maioria, se não todos os princípios de uma prosperidade, de aquilo que a gente chama de, aquilo que a gente fala que é uma prosperidade, mas de forma sadia, né? Eu não vou falar aqui de pessoas, porque tem pessoas de todo jeito, né? Mas a maioria do pessoal, eles aplicam princípios que todos, antes de estar em qualquer livro, está na Bíblia. Isso aqui me deixa, eu falo, cara, Isso aí é engraçado, isso né? aqui é Às vezes, loucura. às vezes o cara fica compartilhando uma coisa aqui como se fosse aí, Aí eu falo, meu não, mas eu Deus, já um sei, mega. Não, isso eu aí já sei. eu acho que eu já li isso em algum lugar. Pera aí, tá lá na Bíblia. Na Bíblia. É. Inclusive, eu tento tentar lembrar o nome do livro, que fala sobre. Fala de uma outra forma, mas sobre a fé, sobre você falar, se você acreditar e que vai É, acontecer. não, as pessoas, ela Aí eu é, falo, mas isso aí às eu vezes, sei, o nome disso aí lá na minha igreja é fé. Mas então quer dizer que os crentes que. Cara, a gente não tem fé. é Por isso que justamente isso Jesus fala que aí. se você tiver do tamanho do mostarda, de um grão de mostarda, vai chegar a algum É lugar. porque as pessoas que acham que é uma novidade, mas só porque mudou o nome. Muda o É nome. o poder É da o universo, palavra, poder. é o poder da palavra, é um mindset. Sendo Mindset. que na Bíblia lá atrás já falava de É só, metanoia. é só um Então, assim, charme. é o mindset, é o poder da palavra e não sei o que, gente. Palavra antiga. Tudo isso aí já veio da na Bíblia. E, ó, um dos convidados aqui que eu tô muito ansioso para receber aqui, hein? Ele é teólogo e pastor, gente. Vai ser show. Loucura. Então, ó, segue a gente, compartilha, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal do YouTube, isso ajuda demais, gente, pra gente estar começando. E é só o primeiro episódio. É Quero isso aí. agradecer o Abner, quero agradecer aqui a nossa produção. Dá um oi Ei, aí, rapaz, produção. esse cara da produção tá aí. Quero agradecer a Mr. produção. Gabriel, E é Gabriel. só o começo. Então, gente, vem com a gente que vai ser show. Gente, Obrigado, viu? você que acompanhou até aqui, até o final, muito obrigado. E a gente se vê no próximo Xturdcast. Obrigado, Daniel. E Tamo até a junto. próxima.